Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando aí mais uma vez, dando continuidade com os nossos encontros aí, as nossas aulas. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre algumas dicas aí que a gente poderia ter com relação à compra, aí a aquisição de um computador ou um notebook, tá bom? Então beleza, vamos lá. Nesse último mês agora de dezembro, né, dezembro de 2022, eu recebi uma quantidade um pouco grande de perguntas aí, geralmente ali por mensagem, solicitando informações sobre a aquisição de um computador, sobre a compra de um computador, algumas dicas. E eu gostaria de, nesse breve vídeo aí, compartilhar com vocês algumas informações. Então, talvez ali em torno de uns 70% das perguntas aí, a pessoa estava me perguntando ali, qual computador você me indica, qual a marca que você me indica, qual é a configuração. Então, eram perguntas desse tipo e talvez aí possa ser a sua dúvida também, tá ok? Então, vamos lá direto ao assunto. A primeira coisa que seria interessante você pensar seria informações aí a respeito do orçamento que você tem disponível, ou seja, até quanto você está disposto para investir. Vale a gente pensar isso aí, por exemplo, com a aquisição aí, de qualquer outro item, um carro, por exemplo. Você vai adquirir aí um carro, você poderia comprar um carro aí, sei lá, até 20 mil reais, até 30 mil, 40 mil reais. Mas eu e você sabemos aí que a gente também encontra carros aí no mercado de 300 mil reais, 400 mil e por aí vai. Ou seja, a primeira coisa que você precisa definir é o que? O seu orçamento. Então eu estou procurando um computador até 2 mil reais. Você vai conseguir comprar um computador com uma certa configuração. Não, eu tenho disponível aí 5 mil reais. Você vai comprar sem dúvidas um computador melhor, com uma configuração mais robusta. Vale a gente pensar sobre isso. Talvez não seja muito comum aí para o usuário doméstico, mas a gente encontra aí servidores aí de, sei lá, 20 mil reais, 30 mil, 40 mil e com certeza valores maiores do que esse. Tudo vai depender o quê? Da demanda e daquilo que você pretende aí utilizar e está disponível dentro do seu orçamento, tá bom? Então primeiro defina aí um valor limite até qual você pretende investir na aquisição do computador. A segunda coisa que eu queria pensar com você é a função do computador. Eu coloquei uma imagem ali de uma bicicleta para a gente pensar talvez pelo meio aí pela analogia, né, de um meio de transporte. Se eu quero me locomover dentro do meu bairro, aqui dentro da minha cidade, de uma forma rápida, tranquila, talvez uma bicicleta seja um excelente meio de transporte. Agora, se eu pretendo fazer mudanças, aí, trabalhar com uma empresa aí que trabalha fazendo mudanças aí, a pessoa está se mudando de uma residência para uma outra casa, talvez um caminhão seja o melhor equipamento. Talvez para eu fazer entregas de lanches rápidos aí, esses delivery da vida, a gente vê bastante, além de bicicletas também, a gente vê muitas motos aí rodando e fazendo esse tipo de entrega. O que eu queria pensar com você com relação a isso? Um computador é da mesma forma. Com o que você vai trabalhar? Não, eu vou trabalhar com pacote de escritório, pacote Office, vou trabalhar com ferramentas aí de texto, planilhas eletrônicas, slides e etc. Você vai trabalhar com um computador simples, uma máquina modesta aí, com certeza vai te atender bem. Vou acessar site de internet, responder um e-mail, beleza, bacana. Eu pretendo utilizar o computador para jogos. Já vai ser um outro tipo de equipamento. Eu pretendo utilizar o computador para poder trabalhar com CAD, renderização de imagens, vídeos, com certeza seria um outro tipo de equipamento. Então vale a gente pensar da mesma forma para que você pretende utilizar o computador. Com base nessa sua informação, a gente iria escolher uma configuração mais adequada. O terceiro item para a gente pensar com relação a isso seria se você pretende um computador ou um
Perdão, se você pretende um notebook ou um desktop, um notebook ou uma torre, uma CPU, uma máquina clássica ali para você utilizar na sua residência, ou no seu escritório, no seu segmento de trabalho. Duas coisas eu queria pensar, eu peguei duas palavrinhas-chave aqui para a gente pensar com relação a esses itens aí. O notebook, a palavra-chave é mobilidade. Mobilidade. Por quê? A gente sabe que a gente tem essa facilidade aí de estar se movimentando com ele facilmente de um lugar para o outro, seja se movimentando para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua faculdade, dentro dos cômodos da casa. Já a CPU não, já uma estação de trabalho ali, um desktop, a gente pode pensar exatamente o oposto disso, é algo para ele ficar fixo no lugar, ele vai ficar parado ali no lugar e a gente não vai ficar movimentando ele de um lugar para outro. Só que eu coloquei uma palavrinha ali que seria upgrade, né? Que seria a capacidade aí que a gente tem de fazer atualizações nessa máquina, trocar o HD daquele computador, ou adicionar um outro HD, aumentar ali a memória RAM daquele computador, trocar o processador, uma placa de vídeo, ou seja lá o que for. Ou seja, essas máquinas desktop, estação de trabalho, elas nos permitem mais possibilidades. Ronald, você está me dizendo então que num notebook eu não posso fazer upgrade? Não, eu não disse isso. Nós podemos sim, porém de uma forma mais limitada. Então talvez um ou outro item aí que você gostaria de adicionar ou trocar no seu notebook, talvez você não consiga, e já num desktop, numa CPU, numa torre aí você teria maiores possibilidades, tá bom? O terceiro item que eu queria pensar com você, uma escolha que você vai precisar fazer é com relação ao processador, ou seja, dois grandes fabricantes aí, muitos conhecidos no mercado de TI, no segmento de TI, você em algum momento vai ter que fazer essa escolha, se você pretende trabalhar com processadores da Intel ou se você pretende trabalhar com processadores da AMD. Não que só existam esses dois fabricantes, mas sem dúvida esses são os dois grandes fabricantes aí de processadores, tá? Dentro da linha Intel você vai encontrar aí, quando você estiver nos sites de procura aí na, sei lá, Amazon, Americanas.com e sites aí relacionados, você vai encontrar processadores da Intel, i3, i5, i7, são processadores aí da Intel. Já a AMD você vai encontrar processadores da linha Ryzen, então você vai ter lá o Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, que seriam basicamente os equivalentes aí aos processadores da Intel. Então vai ser uma escolha pessoal, lógico, você vai verificar valores lá dentro ali do seu orçamento, mas em algum momento você vai precisar fazer a escolha entre processadores da Intel ou processadores da AMD. Um próximo item que você vai ter que fazer uma escolha é com relação à memória RAM. Então você vai escolher aí um equipamento, um computador ou um notebook, dependendo daquela sua escolha inicial lá, e você vai ter que pensar algumas características aí dessa memória RAM. A primeira delas, importante, é você observar qual é a tecnologia DDR que está trabalhando aquele equipamento. Então, se ele é aí DDR4, se ele é DDR3, DDR5, às vezes você vai pegar uma máquina usada aí muito antiga, aí, um DDR2, sei lá. Então, você tem que observar esses itens aí. Então isso se refere à tecnologia DDR. É lógico que quanto mais nova a tecnologia, mais rápido vai ser e, lógico, mais caro também. Outro item que você precisa observar é com relação à capacidade aí dessa memória RAM. Eu particularmente procuro recomendar aí no mínimo 4 GB de memória. Mas é lógico que cabendo aí no seu orçamento, podendo pegar uma máquina com mais, com 6, com 8, com 16, com 32, isso aí vai depender daquela pergunta do item número 1 lá, que foi o orçamento. Por isso que logo no início eu defini lá, eu sugeri, na verdade, o orçamento, você observar o seu orçamento limite
e trabalhar dentro ali desse orçamento, tá bom? Próximo item aí. O próximo item seria relativo ao armazenamento. Basicamente a gente encontra hoje no mercado aí duas tecnologias muito importantes. São os antigos HDs, né? Que é aquele primeiro ali que eu coloquei, o HDD do tipo SATA, que seria o Hard Disk Drive do tipo SATA. Esses discos são discos mais antigos, estão cada vez mais caindo em desuso, porém ainda são muito utilizados no mercado, mas eles são mais lentos, bem mais lentos do que os dois itens seguintes ali, que são os SSDs do tipo SATA e do tipo M2. Tá? Então, dentro das suas possibilidades, se couber no seu orçamento, compre no mínimo um SSD do tipo SATA. Tá? Então, esse tipo SATA, esse SSD do tipo SATA, ele é muito mais rápido do que aquele primeiro HD, que são os HDs convencionais aí que a gente utiliza no computador. Caso caiba ainda no seu orçamento, eu recomendo fortemente que você utilize um SSD do tipo M2. Ele se parece muito com um pentezinho de memória, tá? Que a gente pluga, que a gente conecta ali no caso na placa-mãe, e ele é muito mais rápido do que os dois anteriores, do que o SSD do tipo SATA e o SSD do tipo, e o HD. Então, por ordem de preço, você vai observar lá que esse HD ali do tipo, o número 1 vai ser o mais barato, porém mais lento. O número 2 vai ser bem mais rápido, porém mais caro. E o número 3 vai ser mais caro ainda, porém muito mais rápido, tá? Sendo bem sincero aí, eu recomendo fortemente você pegar uma máquina aí, tenta pegar o número 3. Mas se caso não caiba ali no seu orçamento, não dá, tá muito alto para mim, aí você vai fazendo, vai andando para trás, aí tenta trabalhar ali com SSD do tipo SATA, mas evita fortemente aí trabalhar com HD, porque realmente vai ficando cada vez mais lento aí e talvez você tenha um desprazer aí no futuro com relação a isso, tá? Com relação à capacidade, aí é a mesma coisa, vai depender do orçamento. Então você vai encontrar lá, por exemplo, armazenamentos aí, máquinas com 128 GB, 256 GB, 500 GB, 512, 1 TB. Isso tudo vai depender o quê? Da mesma forma do orçamento. Então, quanto maior for a capacidade de armazenamento, que é o local onde são guardados, gravados aí os seus arquivos, vídeos, documentos, imagens, fotos, programas, jogos que você vai instalar, quanto maior for essa capacidade, você vai perceber que mais caro vai custar esse equipamento, tá bom? Item número 7. Chega o momento de você pensar na escolha do sistema operacional que você vai utilizar nesse seu computador, o sistema operacional que você vai utilizar aí no seu equipamento. De uma forma muito simples aí, a gente observa, por exemplo, nos smartphones, a gente vê bastante equipamentos aí rodando ou Android ou iOS da Apple. Então são dois sistemas operacionais aí muito encontrados e utilizados aí em smartphones. Para computadores, você vai encontrar principalmente computadores aí à venda com o sistema operacional Windows, hoje nas suas versões 10 e o 11, ou sistemas operacionais Linux. Isso daí vai de uma escolha pessoal também. Acho que vale você pensar que aquele item número 2 que eu falei lá atrás, a função que você pretende usar no computador. Então, por exemplo, eu quero usar o computador, o notebook, seja lá o que for, para você poder trabalhar com pacote Office, igual eu falei, internet, redes sociais, YouTube, por aí vai. Isso vai ser indiferente. Então, vai rodar aí nos 4 sistemas operacionais aí que eu coloquei, eles vão rodar normalmente. Mas às vezes você precisa rodar uma aplicação, um programa específico. Então você vai ter que verificar antes da compra os requisitos aí desse programa. Vou dar um exemplo aqui que talvez possa ajudar.
tem um cliente que eu atendo aqui na minha cidade, um dentista. Então, antes ali de instalar o sistema operacional na máquina, eu tive que verificar junto ao desenvolvedor daquele sistema qual sistema operacional era recomendado, em qual sistema operacional rodava. No caso específico dele lá, só funcionava com Windows. Então não vai adiantar eu ter uma máquina com Linux, com Android ou com macOS, por exemplo. Então eu vou precisar o quê? Verificar os requisitos do sistema antes de fazer ali a aquisição. Sem dúvida, aí nos computadores a gente encontra mais computadores de fato com o sistema operacional Windows, no caso aí o Windows 10 e o 11 nesse momento, tá bom? Item número 8. Vale você pensar também na assistência técnica, se na cidade aí onde você mora possui assistência técnica. Eu me refiro a isso porque às vezes você compra lá um equipamento, mas você não verifica, não faz essa verificação. Você vai lá e compra, opa, cabe no meu orçamento, está mais barato, ou foi esse aqui que eu achei melhor, pum, você vai lá e compra aquele equipamento. E depois de um tempo, infelizmente ocorre um problema, você precisa mandar aí para autorizado e você descobre que ela só tem, por exemplo, no sul do país, ou que só tem numa cidade de São Paulo, aqui na região sudeste, ou seja lá onde que for. E você é do Rio de Janeiro e teve problema aí, porque vai ter que mandar para lá, aguardar não sei quanto tempo para ir, mais tempo ainda para voltar e assim sucessivamente. Ou seja, verifica antes de fazer a aquisição do equipamento, daquela marca que você escolheu, se tem uma rede de autorizadas aí na sua cidade, ou pelo menos próximo aí da sua cidade, para você não descobrir isso futuramente, tá bom? Item número 9, já estamos chegando ao final. Item número 9, quantos anos de garantia tem aí esse equipamento? A garantia para mim é um fator muito importante. Para você eu não sei, respeito aí se você pensar diferente, mas para mim ele é muito importante. Então eu queria pensar, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui, um roteador, tá bom? Um roteador Wi-Fi. Então, por exemplo, tem equipamentos aí que trabalham com 1 ano de garantia. Tem marcas aí que trabalham com 3 anos de garantia e tem algumas que trabalham com 5 anos de garantia. Para mim isso é muito importante. Se aquela empresa, aquele fabricante, ele trabalha aí com 5 anos de garantia, é um sinal que ele confia bastante aí no seu produto. A gente não pode ser um fator determinante, mas é um caso aí a se pensar. Eu particularmente penso bastante com relação a isso na hora da aquisição. Então faz essa verificação. Você também sabe que muitas dessas lojas oferecem aquela garantia estendida. Vale aí você pensar e dialogar aí com outro tomador de decisão antes da aquisição do equipamento, tá bom? Último item aí que eu queria pensar com você é com relação às marcas. Tá? Muita gente me pergunta aí também bastante informações sobre marcas. Não, qual é a marca que você me indica? Qual é a marca que eu tenho que comprar? A primeira coisa que você define é aquela situação que eu falei lá atrás do orçamento. A partir desse momento, você mesmo, quando começar a procurar o computador nos sites aí, de e-commerce, por exemplo, você vai começar a ver, opa, essa marca aqui está muito fora da minha realidade, está muito fora do meu orçamento. Você vai começar a andar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Eu coloquei algumas marcas aí, pelo menos 5, tá? Não que tivessem só essas, eu e você sabemos que existem várias outras, mas eu entendo aí que são marcas aí que a gente encontra bastante dentro do nosso mercado. Então eu coloquei lá a Dell, a Samsung, a Lenovo, a Acer e a Asus. Todas essas eu considero máquinas, equipamentos, aí, marcas bastante confiáveis. Acho que vale a pena você pensar, considerar esses itens aí que eu falei. Você mesmo vai observar, por exemplo, que equipamentos da Dell têm um valor mais elevado, não é isso? Mas são máquinas excelentes, extraordinárias. A gente pode observar, por exemplo, o hardware, o chassi dele, a carcaça dele, você observa que ele é bem mais robusta aí do que outros equipamentos. E lógico, isso vai influenciar aí no custo final desse equipamento que você estiver escolhendo, tá bom? Então, eu espero aí que esse vídeo aí que
eu pude compartilhar com você possa ter te ajudado de alguma forma, que possa te ajudar aí na sua decisão. Caso você ainda tenha alguma pergunta aí a fazer, você pode entrar em contato, faz um contato aí que talvez eu possa lhe ajudar aí na hora de você comprar o seu computador, comprar a sua máquina, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Caso você tenha interesse, necessidade, demanda, alguma dúvida específica, você pode perguntar, e até após você comprar esse computador ou notebook comigo ou não, tá? Eu estou aí disponível aí para poder tentar te ajudar de alguma forma, instalando um programa, configurando a rede, Wi-Fi, alguma situação específica aí que você possa solicitar, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima. Valeu!